Opa, Desvendando a Gambiarra na área, falando sobre traçadores, riscadores ou algum processo de marcação. Bom, eu vou apresentar esse da CIS, que é um corretor ortográfico, que a gente vai usar como marcador, e tem a ver muito com esse maçarico que aparece nesse vídeo menor, que tem a ver com temperaturas. É um retroprojetor da Pilot e um corretor da CIS, né, que é um corretor ortográfico daqueles estilo Errorex, alguma coisa assim, é igual caneta Bic, por exemplo, a gente fala. Bom, e por que eu estou mostrando em cima de um fogão? Tá? É lógico que na oficina a gente não tem como, ou mais ou menos, né, como aparece no vídeo, aí eu coloco num PIP do outro lado, que é essa imagem pequena, né, e eu tô colocando como se estivesse simulando. Essas 4 barras aí que eu cortei, eu vou usar num trabalho, tinha um material e não tinha como comprar as barras nesse tamanho aí, na localidade que eu estava, no lugar, né, no caso, e aí, passando a esmeriladeira lá, é o que acontece com o que é o que acontece quando a gente coloca com aquele marcador da Pilot, tá? Mas ele tá na condição dele, acontece o quê? Conforme você vai esquentando a peça, conforme a solda, conforme digamos assim, vai ganhando temperatura, porque toda peça que você trabalha vai ganhar temperatura em algum momento. Aí eu coloco aí esquentando no fogão. É lógico que o fogão não tem a potência, digamos assim, de um maçarico ou mesmo de uma solda elétrica. E nesse ponto, né, que correu aí, já deu uma temperatura. Pode ver que azulou, ó, e não é edição de vídeo. Pode ver que a peça está azulada e porém sumiu a marcação daquele retroprojetor. Não é que sumiu, eu viro aí, ó, dá para ver um fundinho da imagem. Mas essa explicação é bem clara, ela é simplesmente uma explicação química. Evaporou o solvente, evaporou a tinta, evaporou tudo. E esse marcador da CIS, né, que é esse aí, ele é uma fórmula estilo um látex, ele tem até um cheiro de látex e ele não sai. Já esse da Pilot, que está fora da zona de conforto dele, né, até mesmo porque ele não é para suportar a temperatura, ele apaga. E o da CIS, não. Então aí o vídeo não tem uma ordem cronológica, tá? Essa parte eu gravei antes, então eu pego uma régua, uma caneta corretiva, dá para ver nas letras miúdas aí. No vídeo eu tô narrando, lógico que fora do time de que aconteceram as coisas. Eu tô com uma peça de ferro aí toda enferrujada que eu precisava tirar 4 barras, né? 4 barras, e essas barras eu precisava cortar na esmeriladeira. E toda vez que é um traço longo, né? Nesse caso em particular, a gente acaba se perdendo, porque em algum momento que a peça esquenta, o risco apaga. E numa peça com tanta ferrugem, muitas das vezes nem se marca direito. Aí, como vocês podem ver, a marcação é um branco, contraste total na peça. Então, mesmo que a iluminação não ajudar, a marcação fica completamente visível. A gente tem condição real, né, de ver isso aí, ó. Quer dizer, é impossível de não ver um negócio desse. Realmente e eu tenho uma certa dificuldade, né, porque eu utilizo óculos, então tem o efeito reflexo, que já é natural, então quer dizer, fora a graduação alta. Bom, mas considerando isso aí, a marcação do marca-texto entra nessa condição, fez esse baita riscão. Já do lado aí, ó, coloquei a câmera de longe, justamente para não estragar aquelas fagulhinhas que pega aí da esmeriladeira, porque isso aí estraga óculos e estraga, digamos assim, se bater na lente da câmera, incrivelmente, né? Então coloquei a câmera de longe, tem aí, digamos assim,
a parte do corte, né? Voltando no assunto, eu não estou desfazendo do retroprojetor, tá? Daquele da Pilot, porque ele tem a indicação do tipo de corte. Pode ver que nessa chapa que eu estou cortando, na parte de baixo tem um risco numa linha preta tracejada que foi feita com aquele riscador. Só que essa parte de baixo foi cortada num processo diferente, com tico-tico, e a tico-tico ela não gera tanta temperatura, né? Então, quer dizer, todos os processos que a gente apresenta têm as suas vantagens e as suas desvantagens. O Desvendando a Gambiarra traz processos A e B, né? Esse é um processo que eu gosto muito, porque é um processo que, mesmo trabalhando com o maçarico, tá? Ele não sai a tinta em momento nenhum, por mais aquecimento. Solda eletrodo também, no ponto em que ela é marcada, ela esquenta demais, né? É sabido em qualquer oficina. É uma técnica aí que o serralheiro risca com o riscador, mas muitas das vezes o riscador metálico, estilo punção, ele te tira a chance de ver se for um local muito escuro ou muito complicado, digamos assim, a gente não consegue ver muito bem o risco. E aí eu no processo do corte, tá? E aí eu faço o corte, eu vou lá, troco o disco, pode ver que, quer dizer, existe um atrito, né? Existe um desgaste, ou seja, desgaste se transfere em temperatura, porque é uma troca de energia. Mas, voltando lá na ideia do início do vídeo, quando é aquecido e o risco some, nesse caso vocês podem ver lá que eu tô valente cortando lá e o risquinho, ó, essa chapa aí, ó, tá quente, hein? Tá quente, né? Bom, para quem tá escutando o vídeo aí, o blá blá blá, hoje conversei muito, tá? Falei muito sobre esse assunto. Lembrando que essa peça aí, num processo normal, já estaria, né, apagado todos os traços, tá lá firme e forte. Bom, para quem já veio até aqui, já considera deixar o curtir, que isso, a curtida no YouTube transforma o vídeo numa relevância, isso chega a mais pessoas, isso ajuda muito o canal. Eu sempre tenho conteúdos, né, que levam o dia a dia da oficina, o diário da oficina, até tem um playlist lá do diário de oficina. Trago coisas técnicas, informações sobre mecânica, eletrônica. Então, para esse conteúdo, deixa aí o seu curtir, compartilhe, comente, vai me ajudar muito, né? Já vou deixando aqui o obrigado do André. Bom, Desvendando a Gambiarra fica por aqui, por hoje é só, e muito obrigado.